Metrópolis dessa sexta-feira inicia falando sobre a cassação do deputado Chiquinho Brazão, do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Ontem à noite, fomos surpreendidos com uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decisão dele e da mesa diretora de cassar o mandato do deputado, que inclusive também tem um processo que está tramitando, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do deputado Chiquinho Brazão, da cassação do mandato dele, já tinha mais de 200 dias que estava parado dentro da Câmara dos Deputados. Ele havia sido cassado pelo Conselho de Ética, ou seja, decisão que agora iria para o plenário da Câmara dos Deputados. Hoje eu converso com a deputada Thalíria Petroni, ela que é líder do PSOL na Câmara dos Deputados. A deputada já está com a gente, produção? Muito boa tarde, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Leila. Eu vou incluir na nossa conversa, deputada, o nosso repórter da Editoria de Brasil, Augusto Tenório. Oi, Tenório, seja bem-vindo. Oi, Neila, boa tarde. Muito obrigado aqui por participar. Deputada, vamos abrir nossa conversa. Estava dizendo aqui, ontem à noite fomos surpreendidos com essa decisão da mesa da Câmara. Confesso à senhora que eu não sabia que havia essa determinação do presidente da Casa dessas decisões da mesa nesse prazo, do dia 1º de abril até o dia 30 de abril. Então, eu já queria começar, antes de falar de cassação, todos os deputados estavam cientes dessas decisões da mesa diretora que poderiam ser tomadas do dia 1º até o dia 30 de abril? Olha, eu havia conversado especificamente sobre o caso Brazão com o presidente Hugo Mota, e a resposta que eu obtive é que ele resolveria a situação do deputado o mais breve possível. A gente tinha expectativa de que isso seria uma votação em plenário. Ele já havia informado no Colégio de Líderes que estavam tomando medidas administrativas relativas a uma série de pendências que estavam na casa, mas de fato nos surpreende porque é muito importante o afastamento do deputado. Então eu reforço aqui 200 dias em que o Conselho de Ética decidiu cassá-lo, mais de um ano preso por possivelmente mandar executar a vereadora Marielle Franco, acusado de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro. Então é óbvio que é correta a perda de mandato, e a gente sente, por um lado, um alívio dele não fazer parte mais da Câmara Federal. Por outro, ficam duas perguntas, né? Primeiro, por que não a cassação no plenário? Me parece que, por um lado, é para proteger alguns aliados do Brazão para não colocarem a sua digital pela sua cassação. E, ao mesmo tempo, fica a segunda pergunta. Será que não é também para preservar os direitos políticos do deputado, que deixa de ficar inelegível? Então, a gente celebra a perda de mandato do deputado, mas vamos seguir muito firmes na luta por justiça, por Marielle Anderson, e mais contundentemente ainda na luta para enfrentar a milícia que hoje domina mais da metade do território aqui do Rio de Janeiro e está em 15 estados da federação. Temos, inclusive, uma PEC tramitando nesse sentido. Tramitando não, estamos colhendo assinaturas. Bom, Augusto, eu passo a bola para você. Boa tarde, deputada, tudo bem? Bem, quando a gente publicou essa notícia ontem, foi até também uma surpresa para a gente, né? Uma coisa que estava meio fora do radar, mas essa decisão do Hugo Mota, ela também acaba abrindo espaço, pelo que a gente conversou com alguns parlamentares, para uma eventual pauta do pedido de cassação do deputado Glauber Braga, que é do seu partido também, seu correligionário, e também é eleito deputado pelo seu estado. Você avalia que essa decisão do Mota pode ter impacto num eventual, digamos assim, um eventual andamento desse pedido de cassação? Porque caso o pedido de cassação do Glauber chegasse, de fato, ao plenário, antes deveria ser votado o pedido de cassação do Chiquinho Brazão. Você acha que isso abre espaço ou foi apenas uma decisão administrativa do Hugo Mota para encerrar de vez esse assunto? Eu tenho a impressão, Augusto, que o presidente Hugo Mota quis se livrar disso sem comprometer os parlamentares que eu ouvi ali nos bastidores que não queriam colocar a sua digital para caçar o ex-deputado agora, Chiquinho Brazão. E se você olhar bem, veja, a Câmara se eximiu de votar a cassação de um deputado acusado de matar uma vereadora eleita, de compor a milícia no estado do Rio de Janeiro. A Câmara não
decidiu não votar essa cassação e vai votar a cassação do deputado Glauber porque ele empurrou alguém que atacou a honra da sua mãe, uma penalidade completamente desproporcional. Então, eu, ao menos, entendo que a decisão da mesa diretora da perda de mandato do ex-deputado Chiquinho Brazão, mas a não cassação dele em plenário, ela nos possibilita argumentar, olha, se vocês não tiveram a decisão de colocar para votar uma matéria para cassar um deputado acusado de matar uma vereadora, de compor a milícia, então é óbvio que essa casa não tem que votar a cassação de um deputado que se exaltou diante de uma provocação em relação à sua trajetória, à sua mãe, e que, inclusive, o regimento da casa diz que a penalidade para isso, está lá no artigo 5º, seria uma censura verbal, e não, claro que não, uma cassação. Mas acho que a coisa mais importante em relação à questão do Brazão, Augusto, todo mundo que nos ouve, a gente perceber o quanto, em alguma medida, as estruturas das milícias nos estados, em especial no Rio de Janeiro, onde a milícia é muito forte, domina de forma armada os territórios, tem um braço econômico de oferta de serviços, venda de serviços, um braço político muito grande, ela tem um peso na casa, né? Um peso no Congresso Nacional, e é muito importante que a gente caminhe numa legislação mais robusta para ter um poder de enfrentar de forma mais contundente as milícias nos territórios. Porque senão a gente fica refém de parlamentares eleitos pela milícia, eleitos pelo domínio do crime nos territórios, crimes dos quais esses parlamentares fazem parte. Infelizmente, isso é uma realidade do Brasil. A nossa PEC, ela permite que casos de milícia sejam federalizados. Hoje a Constituição ela não dá brecha para isso. Então, é fundamental que a gente avance essa PEC. Nossa ideia é que ela depois seja pensada, a PEC da segurança pública, para que a gente, de fato, enfrente as milícias no território. A milícia matou Marielle, mas a milícia aterroriza metade da população no Rio de Janeiro. Crime e política no Rio de Janeiro se confundem de uma maneira inadmissível. E Chiquinho Brazão é a expressão disso. A tentativa de blindar o Chiquinho Brazão de uma inelegibilidade, de blindar os seus aliados na casa, mostram ainda o poder da milícia Brasil afora e também aqui no Rio de Janeiro. Eu entendo a importância de falar do mérito dessa causa, que é a cassação do Chiquinho Brazão, não pela causa principal, mas sim pelas faltas dele nas sessões e no plenário da Câmara dos Deputados. Mas eu volto a perguntar para a senhora, porque assim, nos causou muita estranheza enquanto jornalistas essa decisão, digamos, monocrática aí do Hugo Motta junto à mesa diretora de tomar uma providência dessa. Então, eu volto a perguntar, essas decisões que foram tomadas no dia 1º até o dia 30 de abril pela mesa diretora em caráter de responsabilizar todos os demais deputados, isso foi repassado para todos os parlamentares da casa? Todos sabiam? Não, essa é uma decisão que eu tomei conhecimento assim como vocês no dia de ontem. Ficamos de fato muito assustados, porque eu mesma, enquanto jornalista que cobri Congresso por muitos anos, não vi. O que eu nem olhei ainda o conjunto das decisões, tá? Mas o que a gente havia dialogado no Colégio de Líderes, para ser bem sincera e não deixar nada passar, é que haviam pendências administrativas que o presidente Hugo Motta estava tomando pé junto com o secretário da mesa sobre essas pendências. Mas você chamar, por exemplo, o afastamento, a perda de mandato de um deputado acusado de matar alguém, que tem uma cassação para ser votada de uma pendência administrativa, ele ser afastado por uma mera decisão administrativa, me parece algo fora da curva, né? Não é algo pequeno. Então, não tinha conhecimento, e da mesma maneira que vocês, também fui surpreendida. Augusto, à vontade. Líder, a senhora falou sobre essa questão da PEC das milícias, não é? Porque apesar da gente, claro, defender enquanto imprensa, enfim, enquanto sociedade, claro, a punição de pessoas envolvidas com milícias, eu não estou falando aqui somente do caso do Chiquinho Brazão, que ainda, claro, será julgado para determinar se ele de fato tem essa participação. Lembrando que Chiquinho Brazão ele foi preso em março de 2024,
junto com o irmão, o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, outra pessoa ali muito forte politicamente no Estado, e também junto com a cúpula da Polícia do Rio de Janeiro. E, para mim, essa é a parte mais importante nesse caso, que você teria ali, segundo a investigação, a participação da Polícia do Rio de Janeiro, né, a polícia local, para impedir que as investigações continuassem. Ou seja, quem deveria investigar estava supostamente trabalhando em conjunto com quem mandou matar a vereadora Marielle Franco em 2018. E o caso só andou quando ele foi federalizado, e daí, claro, a gente entende o apelo do PSOL para federalizar automaticamente, digamos assim, os casos que envolvam milícias. E aí a minha pergunta é como é que está o diálogo do PSOL com o governo Lula, que acaba de enviar ao Congresso a PEC da Segurança Pública, um texto bastante completo que visa reestruturar a ordem da segurança pública no Brasil, e também com os demais partidos, porque, claro, você precisaria, digamos assim, de um governo a pensar ou apoio de partidos para que a proposta da PEC das milícias fosse apensada, fosse incluída na PEC da Segurança. Como é que está o diálogo de vocês com o Ministério da Segurança, com a bancada do governo, com a bancada do PT, com o líder do governo, José Guimarães? Imagino que deve ter algum diálogo desse sentido. Olha, primeiro é que a PEC ela não se torna, não faz, a federalização não é automática, ela é possibilitada pela Constituição. Hoje não há essa previsão. Então, o que a nossa PEC contra as milícias propõe é que haja a possibilidade constitucional de crimes de milícia subirem para a instância federal. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, que eu acho muito importante a iniciativa do governo de enviar para o Congresso a PEC da Segurança Pública. Nós tivemos uma boa reunião com o ministro Lewandowski, que apresentou para o conjunto de líderes a PEC. Já tínhamos tido uma reunião com ele anteriormente sobre o tema da segurança pública, olhando mais especificamente para o Rio de Janeiro. E agora vamos iniciar esse diálogo para que, ao menos, o conteúdo da nossa PEC também seja incorporado, caso não haja caso não sejam pensadas, a gente não consiga as assinaturas a tempo. Por quê? Porque o tema do enfrentamento às milícias ele é muito importante para enfrentar a crise da segurança pública. Quando você olha nos territórios o envolvimento dos órgãos políticos, do judiciário nas milícias, você vê que é importante uma independência da investigação do crime de milícia. O próprio caso da Marielle. Você tem representante do TCU, ex-deputado estadual, um deputado federal e um representante da polícia. É judiciário, é o legislativo, é a polícia envolvida. Então, como você vai investigar um crime como esse no âmbito do Estado, né? Então, a gente vai trabalhar muito para que o mais importante para a gente, que esse conteúdo ele esteja contemplado na PEC. Acho que há um consenso com todos os parlamentares que eu já conversei de que é importante a gente garantir que a Constituição, garantir na Constituição a federalização dos crimes de milícia, a possibilidade da federalização. E eu acho que a PEC é uma tentativa muito importante, uma iniciativa muito importante do governo federal de tratar do tema da segurança pública de forma estruturante. Se você olhar, você que acompanha o Congresso há bastante tempo, Augusto, nos últimos anos, eu estou há 7 anos como deputada, você tem criação de novos tipos penais, aumento de pena, e qual é a consequência disso? Você mantém os índices de criminalidade altos, você não consegue incidir de forma contundente nos índices de criminalidade. Você fatia o Código Penal, acaba com a dosimetria, que é a essência do Código Penal, e não enfrenta a questão de fundo, né? Então, acho que a PEC caminha nesse sentido, acho que tem que ser aperfeiçoada, onde você tem, por exemplo, a ouvidoria independente proposta pela PEC, que é fundamental hoje. A gente quer fazer com que a PEC também garanta de forma mais clara, determine de forma clara o papel do Ministério Público na regulação das polícias, sabe? No controle externo das polícias. Isso é fundamental hoje. A gente tem, por exemplo, um baixo índice de elucidação de crimes como homicídio. Tem que ter perícia independente. Então, tem coisa a avançar, mas a PEC é um primeiro passo fundamental
do governo Lula, entendendo que a crise da segurança pública afeta todo mundo e é uma necessidade prioritária do Brasil enfrentar essa crise. Deputada, para a gente encerrar, que eu sei que o seu tempo está corrido, a senhora acredita que essa cassação do deputado Chiquinho Brazão, ela só aconteceu, lembrando que estava 200 dias parado, ela só aconteceu por conta do PSOL ter pressionado uma cobrança? O PSOL alegava o seguinte: olha, não dá para cassar o Glauber, o deputado Glauber, sendo que o Chiquinho Brazão está há 200 dias com um processo de cassação parado. Então, a senhora acredita que só por conta dessa alegação do PSOL, o deputado Chiquinho Brazão foi de fato cassado? Olha, eu acho que a execução de Marielle de Anderson ela é uma fratura muito grande na nossa democracia. Nós ficamos, primeiro, 6 anos esperando alguma coisa acontecer, lutando por justiça. A partir do envolvimento da Polícia Federal, as coisas foram avançando e, finalmente, tivemos a prisão dos executores e agora, há um ano, a prisão do possível mandante. E, finalmente, um ano depois dessa prisão, a perda de mandato do deputado. Então, primeiro, olhar para esse caso é ver o quanto a nossa democracia é frágil, o quanto a gente ainda precisa batalhar para que a gente tenha celeridade nessas investigações, quantas provas foram destruídas nesses 7 anos. O crime de execução da Marielle, ele com certeza, possivelmente, está relacionado com outros crimes. Então, a necessidade de a gente aperfeiçoar nossas instituições para responderem de forma mais rápida crimes como esse. Esse é uma fratura da democracia. Então, havia um clamor da sociedade para que esse caso fosse solucionado. E, sem dúvida, acho que esse clamor ele era ouvido de forma baixinha pelo Congresso Nacional, porque senão o deputado não estaria 200 dias mesmo há mais de um ano preso, o processo há 200 dias parado na mesa do ex-presidente Arthur Lira e ainda agora do presidente Hugo Mota. Então, a pressão do nosso partido, sem dúvida, ela foi determinante, mas acho que há um conjunto também de outras questões, de pressão da família, de pressão da sociedade civil, que sabe que finalizar a investigação desse crime, tirar o mandato do deputado acusado de mandar matar Marielle, isso, de alguma maneira, faz com que a gente está costurando essa fratura ainda aberta no nosso país. Deputada, te agradeço muito, muito mesmo pela gentileza de falar com a gente aqui no Boletim Metrópolis. Eu me despeço de você, vou deixar o Augusto também se despedir da senhora. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação, deputada.